Agora com vocês o pastor Luiz Fernando. Veja bem quantas pessoas pensam que porque a igreja lá está cheia, está lotada, lá que todo mundo que está lá vai ser salvo. A própria Bíblia diz que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, tá? O anticristo, ele vai sair de uma igreja grande, tá? Ele vai enganar muita gente, tá? O anticristo são os falsos profetas. Tá cheio de anticristo aí, tá? A Bíblia diz no livro de 1ª Epístola de João, no capítulo 2, diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que nem são todos de nós. Então o anticristo, ele vai ser evangélico. Ele vai surgir de dentro da igreja. É tipo joio com o trigo. Então, a Bíblia diz aqui, no livro de Mateus, que diz assim: porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Quantas pessoas se enganam porque aquela igreja está lotada e está fazendo milagres extraordinários. Deus, ele dá o dom da cura para qualquer um que se entregar para ele, que tem uma vida reta com Deus. Mas isso não quer dizer que esse dom da cura vai permanecer para sempre. Porque o dom é de Deus. Deus dá e também tira. Entendeu? O dom, ele não salva ninguém. O dom da cura jamais vai salvar alguém. Nós somos justificados pela fé, pela obediência a Deus. Aí sim, mas não te ilude daquela igreja lá tá cheia, porque é de lá que vai sair o anticristo. Por isso que a Bíblia diz aqui, 1 João, que eles saíram de nós, tá? Então isso quer dizer que o anticristo vai sair de igreja grande, tá? Porque ele está dizendo: farão prostígio, enganarão a muito, entendeu? Satanás opera grandes sinais e prestígio por intermédio do seu servo, e é capaz mesmo de transfigurar, se passar por anjo de luz, como está escrito lá no 2 Coríntios 11, verso 14, que ele vai se vestir de anjo de luz para enganar muito, tá? O anticristo, ele vai ficar com aparência de cristão, de anjo, bem vestido, bem arrumado, falando bem, entendeu? E, no entanto, é esse aí que a Bíblia diz que vai ser o anticristo. Vai sair do falso profeta. Porque como é que eu vou saber qual é que é o falso profeta? Quando tu vê igrejas aumentando cada vez mais os escândalos pela liderança, pastor brigando com outro pastor porque o outro tirou as ovelhas dele, porque na verdade eles estão brigando por causa de dinheiro, que cada ovelha que sai de lá da igreja deles, eles perdem. Então quando tu vê pastor amaldiçoando o outro pastor, falando que o outro pastor está com câncer,
tentando amaldiçoar o outro irmão na fé, entre aspas, irmão entre aspas. Por isso que eu não chamo ninguém de irmão, porque Jesus disse que os irmãos seriam os piores, entendeu? Então, veja bem se a palavra está se cumprindo ou não está se cumprindo. Então, não é difícil tu identificar o falso profeta. Jesus disse que o falso profeta seria desmascarado através dos frutos. Jesus disse: conhecereis a árvore pelos frutos. Os frutos. E os frutos tu vê, eles brigando aí por causa de ovelha, um amaldiçoando o outro. Tá entendendo? Os vídeos mostram aí a guerra deles brigando por o que um tirou os membros da igreja deles. A Bíblia diz que o pastor ele tem que ter a mente de Cristo. Será que Jesus fazia isso? Jesus brigava por causa de ovelha? Ei? Jesus rogava praga para os outros? Jesus amaldiçoava, como tu vê aí, líderes religiosos amaldiçoando os outros, desejando mal para aquela pessoa, dizendo que o outro pastor lá está com câncer, que está com diabetes, tá entendendo? Então, ali que tu vai descobrir, porque infelizmente as pessoas, as ovelhas, elas não lêem a Bíblia. Elas são enganadas porque elas não lêem a Bíblia. Elas vêem lá ele fazendo milagre e a pessoa acha que ali é o lugar certo. Mas não é ele que está curando, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É o nome de Jesus que salva as ovelhas dentro da igreja. Não é a liderança. Não é eu que estou curando aqui. Quem cura é o Espírito Santo. Enquanto eu estiver na obediência a Deus, o Espírito Santo está dentro de mim. Mas no momento que eu deixar de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do diabo, que é amaldiçoar os outros, dizer palavrão, fazer casamento de formigação, pela ganância do dinheiro, colocar coisas que não estão na Bíblia, falar coisas que Jesus não mandou falar, que é a revelação, esse já é o falso profeta, esse já é o anticristo. Por isso que ele diz que surgirão muitos falsos profetas, entendeu? Muitos, enganarão a muitos. Esse falso profeta, ele vai sair do sistema religioso, tá? E ele vai até se levantar contra as coisas de Deus. Você tem notado que quando Lúcifer ele caiu do céu, ele levou a quarta parte dos anjos, a terça parte dos anjos, que viraram tudo demônio. Hoje tu pode ver que muita gente sai da igreja porque não aceita a palavra, mas sempre eles arrastam 3, 4. Principalmente a mulher arrasta o marido e leva um monte atrás deles. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que ler mais a Bíblia para não ser enganado. Porque a própria Bíblia diz que, se possível, enganarão até os escolhidos. Não te ilude com igreja grande, com os grandes milagres. Porque a Bíblia diz que vai acontecer isso. E é nisso aí que o diabo vai enganar as pessoas. Tá entendendo? Tu tem visto aí 2 pastores brigando
Parece dois cachorros latindo. Isso aí, será que é? Será que é de Deus isso? Presta atenção. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque se acostumaram naquele lugar. Os parentes estão ali. Então ela está ali porque os parentes estão ali. Ela está ali porque ele é bonzinho. Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, procura mais pedir a direção de Deus para Deus te mostrar se o lugar que tu está, realmente Deus está ali. Mas não te ilude com a igreja grande. A igreja católica também é imensa de grande, a maior igreja que tem no mundo. Mas, no entanto, está cheio de estátua de gesso lá dentro, que a Bíblia diz que é idolatria. Está entendendo? O padre não pode falar de casamento, porque nem mulher ele não tem. Então não te ilude. E lá está lotado. Está cheio de gente. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus ilumine você, que Deus abra a mente de vocês para vocês entenderem as coisas espirituais. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.